Medicina é a nova profissão que vai saturar? Provavelmente. E hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse movimento de saturação da medicina e como você, médico, pode se safar disso. Vamos lá, você estudou durante 6 anos, fez residência por mais 2, 3, às vezes 4, acordou 5 da manhã, dormiu em maca de hospital, abriu mão de casamento, atendeu 100 pessoas no turno de 24 horas, e aí chegou nos seus 30 e poucos anos com um diploma, um CRM e talvez uma dívida de pelo menos uns 800 mil em seu nome. Eu quero falar nesse vídeo para você, médica e médico, que faz tudo certo na carreira clínica, mas provavelmente quase tudo errado na parte das finanças. E não porque você é irresponsável ou burro, mas porque ninguém parou para te ensinar ou te mostrar como realmente isso funciona. E nesse vídeo eu vou te mostrar também que o modelo de vida que te venderam durante a sua faculdade, durante a sua preparação, é insuficiente para você construir riqueza aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E que de fato você tem que começar, você pode e você tem que começar a fazer diferente. E tudo começa mesmo antes de você ser médico. Porque aqui no Brasil, se você vai fazer medicina em uma faculdade particular, ela custa em média entre 8 e 10 mil por mês de mensalidade. A gente está falando de 6 anos de curso. Se você financiou pelo FIES ou por algum financiamento privado, o teto semestral hoje é de aproximadamente 60 mil reais. Um estudante que financia 100% do curso pode terminar a graduação devendo algo próximo de 700 mil reais, já considerando a atualização e juros. Pensa nesse número, 700 mil reais, antes mesmo de ter atendido um paciente sequer. E o pior de tudo é que essa dívida não espera. No momento que você se forma, o seu FIES já começa a ser descontado para pagamento dessa dívida. Agora eu vou trazer isso para um outro cenário, tá? Compara isso com um amigo seu aí que fez comércio exterior numa faculdade federal, começou a trabalhar com 21 anos depois de formado, sem dívida e começou a investir esse dinheiro. Quando você estava na residência, uma bolsa de 4 mil reais lá por mês, sem 13º, sem FGTS, sem férias, sem nada, trabalhando 60, 70 horas por semana, ele já tinha uma reserva construída há 10 anos. E essa diferença hoje é muito real e ela se agrava por algo que pouquíssimas pessoas falam. O juros composto do investimento ele trabalha desde cedo para quem começa antes. O único arrependimento que eu vi que todas as pessoas que investem têm em comum é o fato de não ter começado antes. E, infelizmente, no caso da medicina, muitas vezes isso nem é possível, porque é uma formação que exige muito da pessoa. Uma dedicação total e exclusiva e basicamente não sobra tempo para você fazer algum pé de meia enquanto você está cursando a sua faculdade e a sua residência. Quando a gente pega um médico que teve toda essa formação e não conseguiu investir, com uma pessoa que tem uma formação mediana e conseguiu investir o seu rendimento ao longo desse tempo, essa segunda pessoa está muito na frente. Então, você que é médico já entrou nesse jogo financeiro há muito tempo atrás, quando você não começou a investir pelo fato de não poder. Não é culpa sua, infelizmente. E atrelado a isso, existe um erro muito grande que persegue a classe média aqui no Brasil, que é justamente essa armadilha do salário alto. É a ideia de que ganhar bem é o mesmo do que acumular patrimônio. Um médico com experiência pode ganhar aí seus 15, 30, 45 mil reais por mês, até mais, dependendo do tempo de formação, da especialidade, da cidade, do modelo de atuação, enfim. Para o senso comum, para o cidadão médio, isso soa como riqueza garantida. Pô, o cara ganha 30 mil no mês e tudo mais, já é rico. Mas existe um dado que contradiz essa percepção de forma bem direta. De acordo com uma pesquisa da Afya Research Center, 72% da renda dos médicos brasileiros está comprometida com despesas fixas e dívidas, e 50% afirmam que não conseguiriam manter seu padrão de vida por mais de 3 meses se precisassem parar de trabalhar. 3 meses, com a renda de 20, 25 mil. É uma situação de extrema fragilidade financeira disfarçada de estabilidade. E por que isso acontece? Porque o médico, ao sair da residência ou da faculdade, ele é cercado por uma série de pressões sociais que acaba empurrando ele para esse consumo imediato. Tem 30 e poucos anos, já viu colegas de carreira se casando, conquistando suas coisas, um carro bom, uma casa boa, viajando. E a sensação é que é hora de recuperar o tempo perdido. Meu irmão, passei 6 anos na faculdade, mais 3, 4 anos de residência, agora chegou a minha hora de aproveitar. E para isso, o mercado está esperando com cartão de crédito para colocar na sua mão. E é aí onde está o grande risco. O grande problema é que quando essa fase, essa pressão social se instala de fato, a dívida do FIES que eu citei ali atrás ainda está ativa, os custos do consultório estão subindo se você abrir um consultório próprio, o investimento provavelmente ainda nem começou e você está aí vivendo de plantão em plantão
para conseguir complementar a sua renda. E agora eu vou falar para você sobre uma coisa que provavelmente nenhum professor da sua faculdade te explicou sobre, que é o planejamento tributário que um médico precisa ter. Se você é médico aqui no Brasil e trabalha como pessoa física, seja como autônomo ou CLT, você pode pagar até 27,5% do imposto de renda sobre os seus rendimentos, além do INSS no caso da CLT. Numa simulação simples, um médico CLT com salário bruto de R$ 15.000 leva para casa cerca de 10.800 depois de todos os descontos. O Estado ficou com quase 30% do que você ganhou aí. Agora, esse mesmo médico, estruturado como uma pessoa jurídica, com CNPJ aberto no Simples Nacional, Fator R, pode ter uma carga tributária de 6 a 13%. Eu estou falando de uma diferença imediata no seu bolso de R$ 2 a R$ 4.000 no final do mês. Esses R$ 2 a R$ 4.000 todo mês investidos ao longo de 10 anos representam uma diferença de patrimônio que chega tranquilamente a mais de... E eu não estou falando de nada ilegal aqui, é simplesmente planejamento tributário. Perfeitamente legal, usado diariamente por médicos que já entenderam um pouco desse jogo. E o problema é que a maioria dos médicos do Brasil nunca teve essa conversa com ninguém e vão trabalhando sempre no automático, sem pensar muito nessas burocracias. Na faculdade você vai aprender anatomia, farmacologia, semiologia, seja lá o que for. Eles não vão te ensinar o que é o Simples Nacional, o que é Fator R, distribuição de lucros sem incidência de imposto. Então é um buraco que tem um custo real na vida do médico e que geralmente se acumula por longos anos de carreira aí, até ele realmente se tocar ou algum empregador realmente exigir aquilo dele. Atrelado a isso, todo médico em início de carreira tem o que eu chamo da roda viva, né? Plantão, 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 plantão e plantão. Aqui está o padrão que se repete em todos os consultórios, todos os âmbitos da medicina, por todo o Brasil. O médico ele troca tempo por dinheiro. Então, se você pega mais plantões, você vai ganhar mais dinheiro. Se você pega menos plantões, você vai ganhar menos dinheiro. Não existe uma renda que aconteça sem a sua presença física. E claramente esse modelo tem um teto, que é você. O seu corpo, as suas horas, a sua saúde. O que os dados de saúde mental mostram é que esse modelo já está cobrando a conta. Em 2024, o Brasil registrou quase 500 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais, o maior número em 10 anos, com crescimento de 68% em relação ao ano anterior. O burnout cresceu quase 500% entre 2021 e 2024, e médicos estão entre os profissionais mais afetados pela síndrome, pelo esgotamento, pelo vazio que vem depois de anos e anos de foco e hiperperformance no seu curso, na sua residência, e por sair sem essa segurança financeira. E pensa só na ironia que é isso. O profissional que justamente é o encarregado por cuidar da saúde de todos nós, adoece em silêncio porque não lhe foi ensinado a construir uma estrutura financeira além da própria execução da profissão que lhe permitisse desacelerar quando o seu corpo pedisse. Se a única fonte de renda é o plantão e o plantão depende da sua presença física, o dia que você adoecer, e esse dia chega para todos nós, a renda para junto com você. É um risco que a classe médica corre e não sendo gerenciado esse risco é um caminho muito rápido para uma crise financeira. Mas beleza, mas o que médicos fazem diferente para sair dessa roda viva e acumularem patrimônio de fato? Aqui eu vou ser bem direto com você. Não existe fórmula mágica. Não existe investimento que resolva 10 anos de desorganização financeira em um ano. Mas existem alguns comportamentos específicos que vão diferenciar o médico que constrói patrimônio daqueles que apenas passam o dinheiro para frente. A primeira coisa que você tem que fazer é o que eu já falei aqui. Um planejamento tributário. Abrir um CNPJ, contratar um contador, de preferência um que seja especializado em medicina, em médicos. Entender qual o melhor regime tributário se aplica realmente à sua situação, porque essa provavelmente é a medida que vai ter um impacto mais alto e mais imediato. E curiosamente é uma das medidas que é mais ignorada pelos médicos. Muitos vão só empurrando com a barriga, trabalhando no automático, vivendo como consegue, e só faz isso, como eu falei, quando algum contratante exige. Não, eu quero que você tenha um CNPJ. A segunda coisa que você tem que fazer é separar o custo de vida da sua renda bruta. Eu já atendi vários médicos aqui na minha mentoria e não é incomum eles gastarem em função do que eles recebem, ou seja, eles não têm uma estrutura de gasto planejada. O meu custo de vida é X.
Quanto mais eles ganham dinheiro, se eles conseguiram pegar plantões que pagaram mais, se ele fez consultas no particular, se ele fez alguma cirurgia, se for o caso, e ganhou um dinheiro a mais no mês, eles não planejam isso dentro do orçamento, eles simplesmente gastam mais porque ganham mais. Então, qualquer aumento de renda que acontece na vida desse cara é imediatamente absorvido por um aumento do padrão de vida. Enquanto isso, o patrimônio não está crescendo proporcionalmente. O terceiro, que na minha opinião é o que mais se diferencia e o que mais merece atenção, é construir fontes de renda que não dependam da sua presença. Eu não estou falando necessariamente de você investir em bolsa de valores para ter uma renda passiva ou alguma coisa desse tipo. Não, eu estou olhando para você olhar dentro do seu âmbito aí mesmo. O que eu posso fazer para ter uma renda que não dependa da minha presença? Eu conheço médicos que abriram consultórios com várias salas e alugam essas salas para outros colegas médicos atenderem. Eu conheci médicos que criaram negócios paralelos relacionados à medicina, como por exemplo fornecimento de materiais para complementar um pouco. Então tem algumas opções que você pode olhar para justamente ter alguma coisa que não dependa da sua presença física, como o seu plantão. Participação societária em clínicas, investimentos em fundos imobiliários, imóveis para renda, produtos de renda fixa para o longo prazo. O objetivo não é ficar rico de um dia para o outro, é você realmente construindo o seu patrimônio, ter uma crescente na sua vida que venha de ativos, não só do seu esforço físico. E nada do que eu falei aqui exige que você seja um especialista em finanças ou em contabilidade ou algo do tipo. Não, exige apenas que você decida o assunto que merece a sua atenção, que você procure pessoas capacitadas para te ajudarem nisso e que você execute essa tarefa, que você dê a devida atenção a esse tema, não da mesma forma como você dá medicina, porque é a sua ocupação principal, mas de uma forma que vai complementar exatamente a sua medicina. Hoje em dia, o número de oferta de médicos está aumentando bastante. Tem alguns amigos que brincam que hoje, se você passar na frente de uma faculdade de medicina e deixar cair seu RG, você está matriculado. Então, médicos diplomados são muitos. Médicos de verdade que vão crescer, que vão ser referência, são poucos. E esse cara que eu acredito que a maioria dos médicos busca ser. A medicina brasileira forma alguns profissionais que são brilhantes na execução da sua função, que realmente têm o dom de fazer aquilo, mas forma esses caras completamente despreparados no âmbito financeiro. Não é culpa do cara que está lá se formando, ele está fazendo o serviço dele, ele está executando a medicina da melhor forma possível. Mas todo esse sistema em volta da medicina simplesmente não fala para o médico, para a médica, sobre essas questões que são alheias ao trabalho da medicina em si, o trabalho do médico, mas que são tão importantes quanto. Você quis ser médico por seus motivos, a sua vocação, mas também para ganhar dinheiro. Você precisa sustentar a sua família, sustentar a sua casa, ter o seu pé de meia. E por que não é tratado isso com a seriedade que o assunto merece? O médico não pode tratar o dinheiro como um assunto de menor estirpe na vida dele. E quem entende isso cedo tem uma vantagem real sobre quem ainda não entendeu ou quem vai entender mais tarde. Porque, como eu falei no começo do vídeo, o único arrependimento de todos os investimentos, de todos os investidores que eu conheço, foi não começar antes. E a vantagem que você tem sobre quem não entendeu isso ainda, não é porque você trabalhe mais alguma coisa, ou você seja um melhor médico ou algo do tipo. Não, mas simplesmente pelo fato de que o dinheiro que você faz, você já coloca ele para trabalhar de forma mais inteligente. Se você tem 30 e poucos anos e acabou de se formar ou está fazendo a sua residência e esse vídeo acabou de chegar para você, chegou no tempo certo. Agora é justamente a hora de você parar para estruturar isso e já começar a sua vida de trabalho na medicina da maneira correta. Se você tem seus 40 e poucos aí, é tarde, Henrique? Não, a conta para você vai ser um pouco diferente, você tem que ter um pouco mais de atenção e um pouco mais de urgência. Mas o melhor momento para você começar a fazer isso foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Se você é médico ou profissional da saúde e quer ter uma ajuda profissional para organizar essa sua vida financeira, eu vou deixar um link aqui na descrição, você pode preencher esse formulário, entrar em contato comigo, eu vou ficar muito feliz de te direcionar e, consequentemente, mudar o futuro da sua vida financeira. Porque, na minha opinião, se tem uma classe que merece ser valorizada nesse país, são os médicos e também os professores. Essa é a minha avaliação. Se você é médico ou trabalha na área da saúde, conta aqui nos comentários qual ponto da carreira que você está, como você vê essa nova oferta absurda de médicos que está sendo formada agora. Qual dessas questões que eu falei bate mais com a sua realidade? Eu quero saber o que você pensa para a gente poder conversar um pouquinho. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Fique com Deus e tchau, tchau.